Olá, eu sou Estela Jordi e esse é o RMA Talks, o podcast do escritório Ronaldo Martins e Advogados. E hoje nós falaremos sobre a nova lei 14754 de tributação de brasileiros que possuem investimentos no exterior. E para falar sobre isso, eu recebo nos nossos estúdios o Dr. Ronaldo Martins, o Dr. Renato de Andrade Bento e o Dr. Rodrigo Alonso Martins, que fala com a gente diretamente de Miami. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Olá, Estela. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos discutir mais um tema importante aí. Olá, Estela. Olá, Renato. Olá, Rodrigo. Vamos bater um bom papo sobre investimentos. Vamos lá. Então, minha primeira pergunta para vocês é para o Dr. Rodrigo. Doutor, qual o maior impacto dessa nova lei na vida dos brasileiros que têm investimentos aí fora? Olá, Estela. Bom, agradeço o convite mais uma vez e desejo ao nosso público um bom podcast. Em relação à sua pergunta, Estela, é realmente uma mudança de paradigma, né? Eu acho que a gente teve uma adequação da legislação brasileira a políticas e outras legislações internacionais que já vigoram na mesma linha. Então, o que a principal que a nova legislação trouxe é a mudança do regime fiscal para o investidor brasileiro no exterior em relação ao diferimento fiscal. O que é o diferimento fiscal? Antigamente, né, ou antes da nova lei, da 14754, os brasileiros que investiam no exterior através de companhias constituídas especificamente para esse fim, enquanto essa companhia aplicava os recursos e ela não distribuía os seus resultados de lucro para o investidor brasileiro, esse lucro era acumulado dentro da empresa e só era então tributado quando houvia essa distribuição. Então esse era o diferimento fiscal que os brasileiros gozavam antes da nova legislação. Com a nova lei, esse critério basicamente foi encerrado. Então, há o que a gente fala de uma mudança do regime de caixa para o regime de competência, né, criando uma analogia para a parte empresarial, onde agora todos os investidores brasileiros, a cada 31/12 de cada ano, vão ter que apurar os resultados das suas companhias, né, e aí este resultado vai ser sujeito à tributação brasileira a uma nova alíquota de 15%. Então, não existe mais o diferimento fiscal, a todos os anos, no fechamento, né, de cada um dos anos, é feita a apuração do resultado e submetida à tributação. Então, isso muda um pouco a dinâmica, principalmente em relação ao impacto tributário, porque você tinha antes uma situação onde o acúmulo de rendimentos não tributados e não distribuídos favoreciam o reinvestimento, então aumentava automaticamente essa base de investimento, enquanto agora a gente tem essa renovação ano a ano, já após tributação. Então, em alguns aspectos, facilita um pouco a gestão, mas é importante que agora os clientes e os investidores tenham em mente a eficiência dos investimentos financeiros para balancear esse novo cenário. Não só essa, vamos dizer assim, isonomia internacional, se é que a gente pode dizer isso, mas é que essa nova lei exige uma tributação que estava diferida, mas sem que o beneficiário receba qualquer vantagem. Então, a regra agora apurou um rendimento no exterior, mesmo que você não repatrie esse recurso, você vai pagar o imposto. E aí fizeram alguns ajustes, que é isso que sempre nos preocupa, que é a apuração desses resultados. Se tiver numa offshore, eles têm que observar a legislação contábil brasileira. Então, a maior dificuldade que nós estamos vendo hoje, nos estudos com clientes que nós temos, é como trazer esses balanços feitos em outras jurisdições, ajustado à lei contábil brasileira. Porque são conceitos que às vezes não são comuns. E isso pode provocar um aumento ou uma diminuição da tributação. E nós estamos sem profissionais capacitados para fazer essa integração.
esse cruzamento de informações. Exatamente. Haverá divergências. Haverá divergências. Pode acontecer divergências entre a aplicação das normas internacionais, que é o padrão atualmente utilizado e que era utilizado para a apuração do balanço dessas offshores, que o primeiro ponto é, elas nem tinham a obrigatoriedade de ter balanço, né? Então muitas companhias faziam por boa gestão, por boas práticas, mas não era uma obrigação. Agora passa a ser uma obrigação, né? E nos casos que são os predominantes de companhias em paraísos fiscais, ainda a obrigação é que se dê por normas contábeis brasileiras. Então a gente tem um balanço que era feito seguindo as normas internacionais e agora tem que ser adequado às normas contábeis brasileiras. Isso é um primeiro fator que pode gerar aí alguma alguma divergência na hora que eu analiso o meu balanço. E esse ponto que o Ronaldo e o Rodrigo mencionaram, eu acho que é a principal mudança. A gente tem aí a tributação de lucros não efetivamente distribuídos ou que não efetivamente existem, né? Contabilmente eles existem, no balanço eles existem, mas muitas vezes é um lucro gerado por uma marcação a mercado, né? Ele não liquidou a operação necessariamente, é simplesmente uma marcação a mercado que valorizou aquele ativo, contabilmente aquilo é lucro, de acordo com as normas brasileiras, e eu vou pagar imposto sobre aquilo. Pode chegar no outro ano, aquilo que era lucro passou a ser prejuízo e eu já paguei imposto. Então a gente tem aí alguns fatores que implicam em uma reanálise de toda a estrutura, da eficiência, seja dos investimentos, da própria estrutura. Então, a gente tem que ter uma análise completa. A gente começa com um princípio que parece ser isonômico, porque equipara a tributação do mercado financeiro brasileiro, mas agora começam as divergências e as inconsistências. Que uma é essa. A outra, veja, eu não lembro quantos anos faz que o pessoal nós tivemos a anistia. Foi em 2016 que a gente teve a repatriação. Então, vamos pegar todo investidor que, por alguma razão, aderiu à anistia, mas manteve os seus recursos no exterior. Agora ele vai ter outro impacto tributário diferente daquele. Claro, lá teve um benefício, teve uma redução, mas como vai se tratar esse recurso que ficou lá depois que ele aderiu à anistia? Principalmente com a variação cambial. Eu me recordo que o dólar estava a 2,60, 2 Não, foi a 3 e alguma coisa. Hoje nós estamos em 5,11. O prejuízo é gigante. Não, a base tributável, segundo esses novos critérios, vão ser muito grande. Então, o que nos preocupa é que essa nova tributação tem que ser ajustada agora para a entrega da declaração de imposto de renda, tem o ajuste com a declaração do Banco Central e depois passa a ser recorrente essa tributação para frente. Então, a ideia é, será que todo investidor está com pleno conhecimento dos impactos que vão ter? Porque não é só tributário. Claro que isso está associado também ao aspecto do planejamento patrimonial e sucessório. Então, nós tínhamos um benefício adicional, que era o imposto de renda, mas o grande mote era ter investimentos debaixo de uma estrutura de planejamento patrimonial e sucessório. Então, agora você tem que ter um bom gestor, por isso que está o Rodrigo com a Ripol, né, que passa a ter habilidades para fazer a gestão financeira, a gestão tributária e a gestão patrimonial sucessória. Então, contrariamente ao que muitos dizem que não é mais necessário isso, a nossa impressão, a nossa avaliação é que é totalmente ao contrário. É agora que esses investidores precisam ter um apoio, uma assessoria mais pesada para poder transitar por esses três universos de situação que eu comentei. Sim. Quem são, de fato, afetados por essa nova lei, doutor Rodrigo? Bom, Estela, são todos os investidores, pessoas físicas com recursos ou ativos no exterior. Então, o impacto ele atinge de uma forma genérica, né, a classificação de ativos. Então, por exemplo, investidores que investem em imóveis no exterior, investidores que têm participações societárias em companhias no exterior, investidores que têm ativos financeiros no exterior. Então, obviamente que para cada uma das categorias existem considerações específicas, né, impactos específicos,
e que alteram a complexidade do manejo e do controle desses investimentos aqui detidos, né? Aqui que eu digo no exterior. Então, quando a gente estiver falando agora da nova lei, subentende-se que são todas as pessoas físicas com ativos no exterior. Aí, lógico, a lei ela trouxe algumas segregações, né? Então, por exemplo, se você é um investidor que tem uma participação societária numa companhia e esta companhia estrangeira é uma companhia de fato operacional, e aí a legislação trouxe uma segregação entre rendimentos ativos e rendimentos passivos, tá? E aí o direcionamento para rendimentos ativos, ela quer dizer que são, de fato, rendimentos ligados à operação da companhia. Então, é uma companhia que é uma prestadora de serviço, faz comércio internacional, enfim, é de fato operacional, e este percentual de rendimento ativo tem que ser superior a 60%. Então, a gente tem alguns clientes que, por exemplo, iniciaram investimentos no exterior através da sua companhia, e aí essa companhia também foi utilizada para geração e desenvolvimento de novos negócios. Então, hoje, quando você olha o núcleo de investimentos financeiros, né, ou de ativos que esse cliente tem, essa companhia ela atua para os dois lados. Ela tem aplicações financeiras e ela tem rendimentos vindos de uma operação legítima e efetiva. Então, a lei fixou essa proporção, aonde se você tem mais do que 60% de rendimento ativo, então você não está sujeito à nova lei. Então a lei ela mira de forma muito precisa aquele investidor que está focado no ganho do rendimento financeiro. Então esse aí é o que sofre o maior ônus, porque aí você, né, no primeiro cenário que eu comentei, você estando fora do critério da legislação, você ainda continua mantendo o critério anterior, que era o do diferimento fiscal e a tributação somente na distribuição. Então, me parece que o legislador, quando sentou à mesa para compor essa legislação, ele buscou trazer, de certa forma, um benefício para aquele que é o investidor operacional, que desenvolve negócios, gera empregos e esse tipo de coisa. Para aquele que é só o investidor puro, né, de investimentos financeiros, ou investe em imóveis para geração de receita de aluguéis, por exemplo, esses aí são os que estão mais na mira e vão sofrer agora com a mudança da legislação, e sofrer no bom sentido, né? Eu acho que só vale aqui pontuar um aspecto, né, que não sei se a gente pode chamar de benefício, porque aí a gente teria que pesar e colocar na balança o efeito do diferimento vis-à-vis uma redução da alíquota que foi trazida por essa legislação. Então, só pontuando aqui, nesse caso, antes, quando você tinha uma distribuição de lucros e dividendos, você tinha a aplicação da tabela progressiva do imposto de renda, em cuja alíquota mais alta era 27,5%, onde a grande maioria dos investidores caía. Então, você pagava sobre a sua distribuição 27,5%. Agora, ainda que não haja o diferimento fiscal, a lei fixou a alíquota em 15%. Então, existe, de novo, não vou rotular como um benefício efetivo, mas há uma redução que monetariamente pode ter um impacto positivo de alguma maneira. É significativo, na sua opinião? Nós estamos falando, hoje em dia, nós estamos falando de 12,5% de economia fiscal. Então, é aquilo lá. Qual é, no efeito tempo, quantos anos você precisava manter o diferimento fiscal e o acúmulo de resultados e a reaplicação desses resultados para te gerar um ganho equivalente a esses mais 12,5%, que é a diferença de alíquota que existe hoje. Então, existe uma matemática que precisa ser analisada no caso a caso, para de fato entender se a mudança da legislação traz um impacto tão negativo ou tão positivo de acordo com o cenário de cada investidor, né? Sim. Eu acho que esse comentário do Rodrigo é bem importante, né? Claro, a gente tem inúmeras críticas a alguns pontos da legislação, mas a legislação em si é bem-vinda,
né? Ela padronizou, né, a questão dos investimentos no exterior. A gente tinha muita confusão, legislações esparsas, então tinha dúvida até, aplica-se carnê-leão quando eu estou repatriando o capital aplicado, ou aplica-se ganho de capital, qual é o que deve ser aplicado? E aí acabava gerando divergências, muitas vezes autos de infração, cobranças por parte da Receita por não concordar com um determinado critério. Então eu acho que nesse aspecto, além do benefício da alíquota, a legislação em si é muito bem-vinda, ela normatiza isso, ela traz transparência para os contribuintes do que vai ser aplicado. Posso não concordar com tudo que está nela, mas eu acho que pelo menos ela traz essa transparência, ela prevê os critérios de forma muito clara e objetiva, e com isso a gente consegue trabalhar em cima, né? Então a gente consegue entender o que a legislação quer e o que a gente consegue ou não atender e traçar, obviamente, o melhor planejamento, a melhor estrutura, já tendo a clareza dessa nova tributação. Isso trouxe à tona isso que eu comentei. São 3 blocos que agora as pessoas, os investidores têm que estar preocupados. É a gestão financeira, a gestão tributária e a gestão do patrimônio, do planejamento patrimonial sucessório. Tudo isso está integrado, né? E a gente não pode mais criminalizar o fato de ter investimentos no exterior, muito pelo contrário. Com uma boa gestão, o investidor fica totalmente protegido, sabe exatamente que imposto vai pagar, quando vai pagar, como os herdeiros vão suceder a essas estruturas. Então, de novo, não podemos criminalizar ou achar que ela não vem em boa hora. Não, ao contrário. Sim. Uma das poucas legislações que trouxe realmente uma equidade. Interessante. Doutor Rodrigo, gostaria que você enumerasse os benefícios da manutenção de recursos aí no exterior em função do planejamento patrimonial e sucessório. Ótima colocação, Estela. Bom, a máxima que a gente sempre segue é a seguinte, né? Pode parecer, é um ditado popular, mas é não deixar todos os ovos dentro da mesma cesta. Então, quando a gente está olhando do ponto de vista do investimento financeiro, algumas premissas são importantes de serem consideradas, que é qual é o risco que aquele investidor está exposto. E quando a gente fala do risco, é o risco mais amplo, porque, por exemplo, né, se você é brasileiro e vive no Brasil, se os seus negócios estão no Brasil, se a sua geração de receita é fundamentalmente vinculada ao Brasil. Então, você vê que só pelo próprio aspecto territorial, em várias vertentes, você já está exposto a um determinado risco, que é o risco político-econômico do país, né? Então é por isso que, inclusive no mundo dos investimentos, os países têm ratings diferentes em relação aos seus papéis e o próprio risco de investimento do próprio país. Então, quando a gente pensa no investimento no exterior, o que a gente busca na realidade é trazer para o cliente um outro universo onde você vai diversificar essa exposição ao risco que você está submetido. Então, se o dia de amanhã você tiver algum problema político, ou se você tiver uma crise econômica vinculada ao Brasil, em que as empresas brasileiras que têm papéis negociados na Bolsa sofram perdas significantes ou coisas do gênero, o fato de você ter parcela do seu recurso aplicado em outros papéis, com riscos de outras indústrias, riscos de outros países, balanceia para que você no dia de amanhã, em termos da sua média, você esteja bem balanceado em termos de ganhos e perdas em função dos riscos. Então, a dinâmica de investimento no exterior, ela é muito diferente por conta do tamanho que é o portfólio de produtos que os clientes, né, os investidores têm acesso. Então, é uma dinâmica diferente, porque, por exemplo, o brasileiro, por conta da taxa de juros, da Selic, que sempre roda consideravelmente alta em relação aos demais países com similar rating de investimento, né, proporciona para o brasileiro uma comodidade muito grande de simplesmente apostar em renda fixa, porque se você está rodando ali a 100% do CDI, nós estamos querendo dizer que o teu recurso financeiro está praticamente rendendo hoje em dia, por exemplo, 10% ao ano.
Então, é aquilo, quando você vai para o exterior, você tem um universo de papéis negociados na bolsa, fundos de multimercado, outras emissões, debentures, né? Então, é, um, é uma forma de você não só gerar uma educação financeira diferente para o investidor brasileiro, mas é fundamentalmente proporcionar uma segurança financeira através da diversificação do risco patrimonial. Daí a importância de uma consultoria, né, doutor? Exatamente. Porque aliado a essa segurança, como eu comentei, esse patrimônio ele tem longevidade. Então, como o investidor gostaria que ele fosse tratado pelos seus herdeiros? E aí é que entra estruturas societárias, entra estruturas de proteção para esses herdeiros, sucessores, né? Então, é tudo interligado. Então, é uma sucessão de benefícios manter recursos no exterior. Exato, a questão da tributação é realmente apenas uma das pontas, né? Então, essa questão de diversificação, alocação em moeda forte, né? Eu acho que tudo isso traz o interesse do que sempre existiu em investir lá fora. Não era somente pela tributação. Inclusive, a tributação, por mais que tenha mudado essa questão de regime, é isso que o Rodrigo mencionou. A gente tem uma alíquota extremamente favorável, tão competitiva quanto a dos investimentos no Brasil. Para alguns investimentos, ainda mais benéfico, né? A gente pensa em CDB, às vezes, de não tão longo prazo, de um prazo mediano, a gente pode ter uma alíquota aí de 17,5%, 20,5%. A gente está falando lá em alíquota sempre de 15%, seja investimentos a longo ou curto prazo. Então, não deixou de ser atrativo. Eu acho que a lei manteve a atratividade de investir no exterior. E, do ponto de vista financeiro, eu acho que esse interesse continua, né? E cada vez mais forte. As incertezas, muitas vezes trazidas pelo cenário político e econômico brasileiro, levam, obviamente, aquele que tem capital a procurar um investimento seguro, um investimento que traga essa perpetuidade, né? Pensando nas gerações futuras. E que seja justo, né, para todos os lados. Exatamente. Doutor Rodrigo, por que é necessário revisar as estruturas existentes, especialmente as sociedades offshore em paraísos fiscais? Bom, Estela, a legislação, quando ela atacou de forma bastante precisa a realidade dos paraísos fiscais, né, e vamos aqui esclarecer o que é um paraíso fiscal, para eventualmente quem ainda não saiba, né, a legislação trata de paraíso fiscal ou tributação favorecida, aquelas jurisdições que elas não tributam a renda, ou seja, os resultados de lucro de uma empresa constituída naquela jurisdição não é tributado, ou tributam, mas tributam a uma alíquota inferior a 20%. São as jurisdições com tributação favorecida. Então, o que acontece? Como isso agora é o foco da legislação, então é importante que a gente reveja essas estruturas, porque por dois aspectos fundamentais, ao meu ver, tá? O primeiro é em relação ao tratamento do passado, porque a legislação trouxe uma opção, então é um exercício de uma opção que o investidor, né, o contribuinte brasileiro tem, que é de pegar aquele lote de resultados passados, ou seja, anteriores a 2023, que estão lá acumulados naquela empresa, e aí fazer uma atualização do valor patrimonial desta companhia. E aí este resultado que estava lá acumulado, né, no exercício desta opção, a legislação trouxe uma redução ainda maior na alíquota, que é de 8%. Então, não sei se a gente, de novo, não sei se a gente pode ou deve tratar isso como um benefício, porque na realidade é uma antecipação de um evento futuro, né? Ou seja, você não teve acesso, não teve a distribuição dos lucros, mas como você está pagando antecipadamente, então a legislação te deu essa redução da alíquota para 8%. Então tem que ser revista a estrutura por conta dessa conformidade que é necessária, como o Ronaldo até mencionou, que seja exercida até o final de maio na entrega da declaração do imposto de renda através da ABEX, que é agora um formulário específico para esse fim, que a gente já está atuando e compondo para os nossos clientes. O outro lado
é uma distinção entre o tratamento que essa companhia vai ter. A legislação trouxe que também é uma opção, não é uma condição imposta, que a companhia no exterior ela seja tratada como opaca ou transparente. Quando a gente fala da companhia transparente, o que a legislação traz em termos práticos é que todos os investimentos, por exemplo, que essa companhia detenha, a companhia em si vai ser desconsiderada para efeitos da titularidade desses ativos, e a pessoa física brasileira declara cada um desses ativos financeiros, por exemplo, como se fossem detidos diretamente pela sua própria pessoa física. Então isso implica em controles diferentes, controles específicos e, aí sim, alguns benefícios que na figura ou na classificação da companhia enquanto opaca, a gente consegue alcançar, como por exemplo, quando a gente está tratando de uma estrutura transparente, a compensação de perdas só podem ser feitas ativo contra ativo da mesma natureza. Então, ganhei bolsa, perdi bolsa, compenso com o mesmo ativo. Eu não posso fazer um cruzamento de ganhei na renda fixa, perdi na bolsa, cruzar uma perda com outro ganho. Enquanto você vai para a característica ou para a classificação de companhia opaca, então você continua declarando a companhia em si, você roda toda a contabilidade dentro da companhia, e aí essas perdas e ganhos financeiros, elas estão já no cômputo da própria contabilidade da companhia no 31/12 de cada ano. Então, perdas e ganhos, eles se misturam porque fazem parte de um mesmo lote de investimentos financeiros, de ativos, e aí você faz essa compensação internamente na hora que você está fechando o balanço da companhia. Então, essa distinção entre opaca e transparente vai ser fundamental para ser revisto, porque dependendo do tipo de ativos, pode ser que até valha a pena tratar a companhia como transparente. Então, por exemplo, tem alguns planejamentos que a pessoa faz um planejamento voltado para o aspecto sucessório para deter um imóvel aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que é de uso próprio, não é um gerador de renda, não é alugado este imóvel. Então, por exemplo, pode ser que interesse tratar essa companhia que detém esse imóvel como transparente, e a pessoa física declara como se detivesse o imóvel na sua pessoa física para efeitos brasileiros, tá? Então, é nesse cenário que se justifica, e agora a gente precisa revisitar as estruturas, né? Ou cada investidor precisa revisitar suas estruturas para adequá-las da forma mais apropriada. Passou a ser um tema relevante, né? Não é algo que agora tem que ser tratado com muita simplicidade. Adquiriu uma certa complexidade, mas faz parte das regras do jogo financeiro. Sim. É isso, e esse prazo está apertado, né, para fazer essa análise. A gente está falando em 31 de maio, então a gente vê, tem muitos clientes que ainda não pararam para sequer analisar, né, porque tem uma análise jurídica aí, mas também tem uma análise da carteira, que às vezes o próprio gestor da carteira precisa analisar e falar, não, essa carteira faz sentido assim, faz sentido atualizar, pagar os 8, já reconheço, não reconheço. Então tem uma análise complexa e esse prazo realmente está apertado e precisa ter atenção. E, doutor Renato, quem deixar passar e assistir esse podcast depois, ouvir esse podcast depois, o que fazer nesse caso? Olha, certamente vai ter problemas, viu? Verdade? Vai ter que fazer o quê, doutor Rodrigo? Olha, Estela, um outro problema que é o problema do compliance fiscal jurídico, né? Porque como a lei foi passada, né, e publicada em dezembro de 2023, ela passou já a vigorar a partir de 1º de janeiro deste ano. Então, a não observância da lei te coloca numa situação de irregularidade declaratória e fiscal. Então, você pode correr o risco aí de, numa eventual identificação por parte da Receita, sofrer uma fiscalização com autos de infração e penalidades que aí, embora a legislação não tenha trazido novas penalidades, mas a própria legislação tributária já tem no seu escopo
penalidades voltadas para essa natureza, né? Então, a gente está falando de multas significativas aí pelo não recolhimento de imposto, falha declaratória. Então, eu acho que é um ponto que não dá para as pessoas se darem ao luxo de deixar passar o nosso podcast e as instruções que a gente está compartilhando. Sim, sem dúvida. Colocar um vício onde não precisa, né? A sistemática é benéfica, é protetora, agora, por um desconhecimento ou por não atender a legislação, pode macular tudo, né? É uma casca de banana. Exatamente. Agora, doutor Rodrigo, eu gostaria que você desse exemplos de como as mudanças na legislação elas podem afetar a decisão dos investidores em manter ou não os recursos aí no exterior. Olha, Estela, eu não acho que seja uma análise tão cartesiana de sim ou não em função da própria legislação, né? Como a gente está dizendo, as legislações elas evoluem durante o tempo, né? E isso aconteceu e nós vimos acontecendo com a grande parte ou grandes jurisdições estrangeiras, né? Principalmente a União Europeia através da OCDE, que tem uma boa coalizão do ponto de vista de sistemática tributária, né? Então, são diversos países aderentes aos mesmos critérios por conta da União Europeia. Então, a gente não pode fingir de conta que o Brasil, que era, no final das contas, meio que um patinho feio, porque faz parte da grande economia mundial, tem a sua relevância, tem a sua expressividade, mas a exemplo do preço de transferência, que é um outro tema que a gente pode abordar num futuro podcast, o Brasil era um dos poucos países desse nível que adotava critérios totalmente divergentes e diferentes do restante do panorama internacional. Então, quando a gente fala de a legislação pode favorecer ou pode inibir alguém de investir no exterior, eu não acho que a legislação por si só tenha essa preponderância, porque tem outros aspectos, como a gente comentou, né, de, por exemplo, a diversificação do risco patrimonial, o acesso a outros tipos de investimentos financeiros, outros produtos. Às vezes você tem famílias que, por exemplo, têm herdeiros que residem fora por conta de trabalho, por conta de estudo. Então, as dinâmicas hoje, em termos de territorialidade do patrimônio e das famílias, ela se ampliou muito em relação a, talvez, 20, 30 anos atrás, né? Então, eu não acho... eu acho que a legislação é só uma questão de adequação, mas o espírito motivador do investidor estrangeiro continua prevalecendo de um jeito ou de outro, por conta de todos os benefícios que a própria filosofia do investimento internacional gera para aquele que assim optar, né? Sim. Assina embaixo. É isso Não, mesmo. eu concordo com o Rodrigo. Acho que é o que eu até mencionei, a gente tinha mencionado. A tributação é só um fator. Eu acho que sucessão, leque de investimentos, a alocação de investimentos diferentes, diversificação de risco do próprio investimento trazem esse interesse. Claro, alguns contribuintes, a depender da carteira, a depender do seu cenário pessoal, podem falar, não, acho que não faz mais sentido, né? Talvez essa complexidade de necessitar de balanço, né, que passa a ser uma obrigatoriedade, então traz um custo adicional, obviamente, à manutenção da sociedade da offshore com a nova lei. Essa questão da antecipação da distribuição, para alguns pode realmente não fazer sentido, mas é uma análise muito pessoal, não dá para a gente pensar nisso olhando só para a tributação, né? Isso vai estar associado ao próprio investimento, ao que ele detém lá fora. Então, num panorama geral do que a gente tem visto dos nossos clientes, não causou desinteresse de nenhum deles, né? Então, a maioria falou, não, no meu cenário realmente é favorável, me manter aqui fora e diversificar. Agora, para alguns, eventualmente pode acontecer, claro, mas não vejo que a legislação traz realmente uma escolha de sim ou não. Olha, tem uma nova legislação, então acabou os investimentos lá fora. Eu acho que muito pelo contrário, ela trouxe alguns benefícios que favorecem a manutenção desse investimento lá fora. É exatamente isso. Eu vou, se vocês me permitem, eu vou até dar uma
um outro exemplo, Por favor. e é um caso, são casos práticos, tá? Você tem uma realidade que às vezes, seja para o empresário, ou seja até para efeitos pessoais, muita gente se utiliza de empréstimos, né, bancários para gerar um capital de giro para uma empresa, ou financiamento de um carro, que não deixa de ser de uma forma, uma modalidade de empréstimo, né? Então, o que acontece? Você aqui no exterior, em relação a esse aspecto, você tem uma atratividade muito interessante em relação à taxa de juros que é aplicada sobre empréstimos bancários. Então, o que acontece? Como as taxas de juros aqui são muito mais baixas do que a taxa de juros brasileira, né? Então, o que muitos clientes fazem é o quê? Olha, eu tenho meu portfólio financeiro, eu aplico junto a uma instituição financeira renomada aqui no exterior, então isso a gente proporciona esse intermédio, né, para os nossos clientes, e aí a carteira desse cliente, ela funciona como um colateral para uma linha de crédito, por exemplo. Então, o que isso favorece? Tem clientes que tomam esse empréstimo com o banco com uma taxa de juros baixa, a sua carteira de investimento serve como colateral, e esse recurso que ele pegou emprestado do banco, ele investe junto com o próprio recurso que ele tem. Então, o rendimento que ele tem da carteira é tão grande, tão alto e forte o suficiente para que a própria carteira pague aquele valor dos juros, né, ou do empréstimo que é necessário que aquele investidor vá quitando junto ao banco. Então isso é um formato, que é o hedge financeiro. O outro, simplesmente, por exemplo, preciso ter um fluxo financeiro, né? Então eu preciso captar um dinheiro que seja mais barato para eu poder investir na minha companhia no Brasil, por exemplo. Então ele usa a mesma técnica, ele usa o patrimônio próprio como colateral, como uma garantia, pega um empréstimo de um recurso internacional com uma taxa de juros muito baixa e ele canaliza essa internalização do recurso para alocação na companhia dele. Então, do ponto de vista da eficiência financeira, o custo do dinheiro, né, ou do acesso ao dinheiro, se torna muito mais baixo do que ele fazer a mesma operação tomando um empréstimo bancário no Brasil. Então você vê que tem uma série de fatores que às vezes a gente não pensa, não é todo mundo que precisa, mas são grandes motivadores que esses sim são os reais benefícios para continuar investindo no exterior, né? Então, por isso você vê que a legislação em si não corta ou não inibe este benefício em si, embora ela tenha lá um tratamento específico para empréstimos, né, entre a própria empresa e o seu acionista, a questão de tributação e etc. Mas, de novo, é um custo financeiro que no final do dia, pela diferença de taxas de juros, às vezes se justifica tranquilamente. Sistema financeiro totalmente diferente do nosso, né? O que ajuda demais. O custo É a forma de financeiro, utilizar, né, Estela? Sim, sim. Agora, eu gostaria que você contasse como uma assessoria financeira especializada pode ajudar os investidores a navegarem e otimizarem os seus investimentos aí fora. Olha, é assim, eu vou, não que eu seja obrigado, mas agora eu vou ter que puxar o comentário para o nosso próprio lado, né? Porque o que acontece? Nós já atuamos com a parte de planejamento patrimonial há praticamente 20 anos na história do escritório, um pouquinho mais até, né? Porque muitas vezes a gente tinha os nossos clientes que eram empresas familiares, e continua sendo, né? E que nós éramos contratados para fazer um planejamento fiscal, por exemplo, para essa empresa, né? Para ver se estava tudo correto, se os recolhimentos de impostos devidos estavam sendo feitos, etc. E o que a gente observou no decorrer do tempo era que o resultado desse trabalho ele era uma separação entre os ativos que são efetivamente da companhia e que são ativos operacionais, daquilo que são ativos pessoais dos sócios. Porque muitas vezes a gente via uma mistura muito grande, onde o empresário tinha
aquela empresa dele, aí ia comprar um carro, comprava o carro no nome da empresa, ia comprar uma casa, comprava a casa no nome da empresa, que é a mesma empresa operacional, que está sujeito aos seus riscos, então o próprio patrimônio pessoal ficava sujeito a esse risco operacional de forma muito direta. Então, no momento em que acontecia essa segregação, quase sempre o que acontecia depois era esse mesmo cliente voltar para nós e dizer: Ronaldo, Rodrigo, olha, e agora? Agora que eu estou com isso tudo separado, como é que eu trato? Como é que eu protejo esse meu patrimônio? Como é que eu posso garantir a perpetuidade, né, ou a longevidade desse patrimônio para os meus herdeiros? E aí foi assim que foi iniciado o desenvolvimento do planejamento patrimonial para a pessoa física. E aí o que a gente observou é que no decorrer também desse trajeto, muitos clientes vinham para nós e nos questionavam se a gente podia assessorá-los, auxiliá-los com a parte de gestão financeira. E obviamente que como um escritório de advocacia, a gente está sujeito às regras do OAB, então nós a cumprimos. Então o que a gente fez de opção foi, olha, ok, então nós vamos segregar a nossa operação, gerar uma independência para isso. E aí nós aqui nos Estados Unidos, em Miami, nós criamos em 2015 o nosso Multifamily Office, aonde o foco é justamente o desenvolvimento da proteção patrimonial e a gestão financeira, que a gente só pode fazer com esta entidade. Então para nós sempre foi muito claro, até por uma questão da demanda dos clientes, que o que a gente precisava era encontrar alguma forma de integrar debaixo de um guarda-chuva, pelo menos operacional, já que eram empresas distintas, né? Mas debaixo de um guarda-chuva operacional, essa multitude de serviços, sejam jurídicos, sejam de planejamento, seja de investimento financeiro, porque no final do dia, no momento em que você pega uma dessas vertentes e ela não conversa com as demais, chances há de que em algum ponto vai ficar alguma ineficiência e seja a curto prazo ou a longo prazo, o cliente vai acabar sentindo. Então, essa oferta de multiespecialidades por profissionais altamente capacitados, como o que nós temos hoje montado na nossa equipe, traz para o nosso cliente uma zona de conforto, de porto seguro, que a gente só tem recebido elogios pela iniciativa, né, e até pelo próprio pioneirismo de ter conseguido montar esse guarda-chuva da forma como nós fizemos. Então, até deixo o convite para o nosso público visitar o nosso site da ripplealliance.com para conhecer um pouquinho mais do nosso Multifamily Office aqui nos Estados Unidos. Sim, Dr. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, que a gente converse sobre as mudanças das leis e tudo que acontece aí fora, tá bom? Muito obrigada mesmo, Dr. Ronaldo, Dr. Renato, foi muito bom conversar com vocês hoje. Nós que agradecemos. Obrigado, Estela. Até uma próxima. Obrigado, Estela. Até uma próxima. Obrigada. O RMA Talks fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia e audiência e até mais, tchau, tchau.